Nesse terceiro e último bloco do Sim Notícias, eu vou conversar com o deputado estadual Sérgio Majestic, do PSDB, que está em Linhares para uma palestra. Ele vem falar sobre os rumos da educação no Espírito Santo e a ética na política. Tudo bem, deputado? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui em Linhares, com dois temas importantes, oportunos, a ética na política e a educação. São dois temas que se cruzam, deputado? De alguma forma, sim. Não existem situações ou fatos isolados. Então, existe, sim, uma ligação entre a ética, porque a ética também está relacionada ao compromisso, a se atender àquilo que foi prometido, a realmente cumprir, cada um seu papel para aquilo que foi eleito. Então, eu acho que essas coisas estão relacionadas, sim. E a educação, ela cumpre um papel fundamental na questão da ética, da moral, do cumprimento de deveres. Então, tem uma relação. Tem uma participação aí, Agora, num ambiente, num parlamento, são 30 deputados, eu imagino que o que não se pode perder é o foco, que é exatamente a população, Exatamente. Eu tenho dito e eu defendo que a gente diz que o Brasil tem uma infinidade de problemas. O tempo inteiro você diz, o problema do Brasil é que, ou o grande problema do Brasil é que não sei o quê. Eu acho que a primeira questão, o nosso primeiro problema é que as instituições brasileiras não funcionam. Elas não funcionam para os fins para os quais foram criadas. Então, se o legislativo funcionasse exatamente para os fins para os quais foi criado, assim como o executivo, assim como o judiciário, assim como todos os outros órgãos ligados a esses poderes, então a maioria dos problemas não existiriam ou seriam muito menores do que são. Então nós começamos com o problema de que as instituições não funcionam. Então, por exemplo, muitas vezes no meio político, seja no executivo, seja no legislativo, os interesses estão voltados muito mais para questões partidárias, individuais, paroquianas até, do que realmente voltados para aquilo que a sociedade anseia. Para a coletividade, de modo geral. Bom, a gente nota nas transmissões da Assembleia, a Rede Sim aqui na região retransmite diariamente, a população acompanha, E a gente nota, deputado, a sua incisiva, às vezes, colocação nos seus discursos com relação à educação, até porque o senhor é professor já há 30 anos, É mestre em educação. E como é que o senhor está vendo essa questão da educação aqui no estado do Espírito Santo, a questão da escola viva, por exemplo? Olha, cada vez mais eu me convenço que a Escola Viva é um projeto marqueteiro e político. Um projeto vitrine, como chamamos. Por quê? Porque não interessa se esse projeto ele é bom ou ruim. O que interessa é em que ponto esse projeto responde aos gravíssimos problemas da educação capixaba. Em nenhum. Por quê? Porque esse projeto ele não pode ser implantado na maioria absoluta das escolas e dos municípios do estado. Quer dizer, de antemão ele já é um projeto excludente. A maioria dos alunos nunca vão poder frequentar uma escola assim. Então lá alugou-se ali aquele prédio da antiga FAESA com uma grande estrutura, mas o governo está jogando muito dinheiro ali. É claro que aquilo vai funcionar. Então se isso vai funcionar lá ou não, isso é secundário. A questão é como isso vai resolver, por exemplo, os dois polivalentes das escolas que eu conheço, os dois polivalentes aqui de Linhares, mais aquela escola que tem ali no bairro Bebedouro, que me falha a memória. Tem problemas gravíssimos nessas escolas. Então, em que ponto o projeto Escola Viva resolve o problema? Poderia ser implantado também. Então, porque primeiro, na verdade, isso é uma questão que quem entende efetivamente a educação, quem vive a educação, conhece, os pesquisadores dizem isso o tempo inteiro. 3 coisas são fundamentais para qualquer projeto evoluir em termos educacionais: condição de permanência e acesso do aluno, boa estrutura e infraestrutura das escolas, boa formação e boa remuneração dos professores. Pois é. Se não resolvermos esses 3 problemas, você pode trazer o projeto mais audacioso do mundo, que ele não vai funcionar. Há poucos dias a gente está vivendo alguns problemas primários, inclusive, que é até o transporte escolar aqui na região. Eu estive aqui há pouco tempo, aqui em Linhares tem problema, em Nova Venécia tem problema, em Baixo Guandu, em Itaguaçu, vários municípios. Quer dizer, você não resolveu o elementar, que é dar transporte escolar, então o que adianta um projeto pseudamente revolucionário quando o mínimo não foi atendido? É bastante complicado. Deputado, o senhor acha que está se discutindo aí, foi apresentado nesta quinta-feira, o senhor acho que ainda não teve acesso aos números, o resultado
da alfabetização em 2014, né? Os números aqui do Espírito Santo. O senhor acha que a forma, o modelo de educação no Brasil, os ciclos, né, de alfabetização, eles estão meio que ultrapassados já? Olha, aqui no Brasil, de tempos em tempos, se inventa um novo projeto, se inventa uma nova fórmula e os problemas básicos não são atendidos. Por exemplo, ontem o MEC lançou, né, um currículo, um projeto de currículo nacional. Tá, isso é um avanço e tal, etc. Nunca teve no Brasil para o ensino médio. Ótimo. Claro que o currículo é uma parte central, mas se você não traz junto com isso a resolução dos problemas crônicos que eu acabei de falar, estrutura, infraestrutura, qualificação básico, do professor, né? Remuneração, etc., não adianta. Então, assim, não é a questão de qual projeto ou qual modelo de alfabetização, é que falta-nos o básico para que esses modelos funcionem. Fundamental então, mesmo. se você tiver o básico, aí você pode optar. Assim, quando você vê, né, os países que tiveram uma grande evolução através da educação, a Coreia do Sul, a Finlândia, então, primeiro, eles forneceram aquilo que é o básico para pensar projetos. Aqui nós ficamos discutindo assim, vamos fazer em ciclo, vamos fazer em ano, vamos fazer em semestre, o certo é educar, é alfabetizar com 6, 7, 8 anos, não tem idade. Olha o tipo de discussão que nós temos. O senhor acha que o projeto está mais numa questão partidária de um governo do que um projeto maior? Não, eu acho que não é uma questão nem de governo, não é uma questão partidária. A questão é que educação não se transformou em prioridade para ninguém no país. Nem para o governo federal, nem para os partidos. Ela só é prioridade em discurso de campanha. Passou a eleição, a educação é colocada em quinto plano, quando se sabe que sem a educação de qualidade nós nunca resolveremos problema nenhum no país. Pois é, a gente vive um outro problema. É claro que é um assunto que iria requerer muito mais tempo para a gente conversar. A gente precisa falar sobre outros assuntos também. Deputado, nós estamos vivendo aí, já mudando de assunto, a paralisação dos servidores, esse apagão no serviço público e uma greve iminente, pode chegar a qualquer momento aí. Como é que o senhor, como deputado, tem visto essa questão? A questão da crise, por exemplo, até que ponto afeta... Olha só, eu entendo o momento complicado econômico que o país e o Estado estão vivendo. Agora, olha só, existe planejamento, né? Existe o orçamento, etc. Então, todo funcionário, seja ele público, todo trabalhador, ele tem que ter, no mínimo, a reposição da inflação. Porque o que esses funcionários estão pedindo nem é um aumento real de salário. Eles estão pedindo... uma recomposição. A recomposição da inflação. Então, isso é um direito para qualquer trabalhador. Então, o Estado tem que atender a essas categorias, tem que dialogar como isso vai ser feito, porque esse é um direito. Esse é um direito deles, porque eles não estão pleiteando aumentos reais do salário. Eles estão pleiteando nada mais do que a recomposição da inflação, que isso qualquer trabalhador tem direito. Tá joia. Voltando um pouquinho à questão da ética, a gente vê, não há como negar que há uma crise política no país, em nível federal principalmente, né? O senhor acha que isso também é uma crise ética de modo geral que nós estamos vivendo? Olha, isso que está acontecendo em nível de Brasil, e não só é por causa daquilo, né? Porque se a gente fosse atentar, talvez tenha um petrolão em todo município, em todo estado, em todo lugar, né? Eu acho que isso já extrapola uma crise ética e moral. Isso é mais, isso é aquilo que eu comecei a falar. Isso é o mau funcionamento das instituições, começando pelos próprios partidos. Já na raiz, ali, já na base. Na raiz. Então, por que isso acontece? Isso não foi inventado pelo PT, que tem grande culpa disso e tal, mas o PT não inventou a corrupção no Brasil. Agora, aprimorou muito, com certeza. Agora, o que eu vejo é que, se no Brasil nós pensássemos uma reforma política séria, seríssima, as leis fechassem as brechas que existem efetivamente, cada instituição funcionasse sem a intervenção política, isso do Supremo Tribunal Federal, passando pelo Ministério Público, Polícia Federal, etc., é óbvio que essas coisas acabariam não acontecendo, seriam reduzidas. Porque hoje, na verdade, ninguém tem medo de roubar no Brasil. Ninguém tem medo de fazer nada ilegal, porque no final isso termina em nada. Você vê a questão do Collor. Collor sofreu um processo de impeachment.
agora está envolvido até as barbas de novo com isso. Então você vê que mesmo sofrendo impeachment, mas olha só, sofreu impeachment, o que aconteceu? Nada. 8 anos depois ele pôde... Então assim, deveria ter uma lei mais rígida, olha, ele está banido para sempre da política. Como não volta no nunca esporte, mais. por exemplo, né? Exato. Agora de uma forma séria, efetiva. Então, eu acho que a questão que nós estamos vivendo no Brasil, que é de uma desonestidade generalizada, ela tem como pano de fundo o péssimo funcionamento de todas as instituições que se locupletam muitas vezes. Você vê ali o judiciário comprometido com o legislativo, comprometido com o executivo, e aí é uma troca de favores, uma troca de cargos e não sei mais o quê, todo mundo tentando livrar a cara de todo mundo, e no final dá nisso. Bom, realmente é um assunto que renderia uma conversa longa. Eu quero agradecer aqui ao deputado Sérgio Majeski, que vem falar sobre os rumos da educação do Espírito Santo e sobre a ética na política, né? E como a gente está precisando cada vez de pessoas mais éticas, né? Mais comprometidas com a ética e com a moral. A palestra é às 19 horas no Guararema Clube, nesta quinta-feira. Deputado, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês e me sinto muito feliz de vir aqui a Linhares novamente, numa cidade maravilhosa, para falar de assuntos tão pertinentes. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode nos ajudar a interagir conosco no nosso telejornal. E-mail para enviar sugestões de reportagem, pautalinhares@redesim.com. Acesse nossas entrevistas, inclusive o nosso bate-papo com o deputado Sérgio Majeski, nas redes sociais, facebook.com/tvcimlinhares ou no nosso canal no YouTube. Nosso telefone de contato é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.